Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A modernidade está sendo sucessivamente disruptiva, introduzindo novos parâmetros, novas rotinas, novos modos de fazer, novos procedimentos, enfim. Isso alcançou a vida empresarial, alcançou o processo de tomar decisão e alcançou um aspecto muito importante da vida da organização, que é o registro contábil das empresas. A contabilidade das empresas como um fator diferenciado de gestão. A gente está falando disso porque a tecnologia da informação está aí banalizando alguns procedimentos que antigamente eram privativos de algumas profissões, estão sendo agora muito discriminados e acaba conferindo uma dimensão particular a certas especialidades, como é o caso do contabilista. Esse é o propósito da conversa de hoje. Vamos conversar com um especialista, um empresário e contabilista, Lucas Segato Vieira, a respeito dessa dinâmica e dessas transformações. Lucas, eu acho que até para falar para o telespectador, já coloquei para você exatamente o que é o motivo da minha abordagem. Nós temos aí o software de gestão, os softwares contábeis, o software de design, software para tudo, né? E isso, de uma certa maneira, coloca em xeque a efetiva contribuição que aquilo que eram rotinas mecânicas faziam. No caso de vocês, da contabilidade, contabilistas, vocês têm sentido esse desafio de se reinventarem? Com certeza a gente tem sentido esse desafio, até porque a contabilidade, nós conseguimos observar que ao longo do tempo sofreu várias alterações. Desde a época, da época em que meu avô era contabilista, muito tempo atrás, nós observamos uma mudança muito grande na nossa profissão, principalmente na forma como você escritura a contabilidade das empresas. Antigamente, o contador era até chamado de guarda-livros, né? Ou seja, era basicamente um profissional que fazia registros, registrava informações em livros e botava isso à disposição dos empresários, né? Mas com o passar do tempo, com o passar da complexidade, do aumento da complexidade das legislações contábeis, das legislações tributárias do país onde a gente vive, isso acabou transformando o profissional da contabilidade. E então nós observamos que, com o passar do tempo, o contador ele deixou de ter aquela essência atribuída à informação e passou a ser um profissional operacional. A gente observou muito isso ao longo dos anos. Embora eu seja novo de idade, eu trabalho há mais de 10 anos nessa profissão, e mesmo assim, em pouco tempo, a gente já observou essa transformação. E muito disso foi impactado pela evolução da área de tecnologia da informação, que passou a substituir algumas atividades que o contabilista, como profissional, hoje atua. Então, a gente já se ressentia disso, né? São aquelas fichas que demoram a cair. Na verdade, já você falou, o antigo guarda-livro guardava os livros onde tinha os registros contábeis. Normalmente, lançamentos fiscais, né? Aqueles compromissos tributários e fiscais. Mas não mudou muito o comportamento, só trocou, trocou o antigo livro da estante pelos arquivos de computador. Mas ele continuou com a mesma função de ser aquele cara que procede aos registros. Aqueles registros de lançamento, das guias de recolhimento de impostos, das emissões de folha de pagamento. Faltava a ele essa posição mais proativa de uma certa maneira, usar as informações para botar essa informação a serviço do empresário na gestão dele, né? Exatamente. Principalmente agora que, como nunca, o contabilista está sendo muito requerido, está sendo muito importante para os empresários, né? Um dado muito interessante, que inclusive está lá exposto no site do Conselho Federal de Contabilidade, é que no último ano, mais de 18 mil empresas foram constituídas no Brasil. Nós estamos falando em pelo menos aí 1.500 empresas por mês. E nenhuma empresa ela existe sem o contador. Você não consegue nem constituir uma empresa sem imputar ali a informação de um CRC. Então, mais do que nunca, com a economia em crescente expansão,
o profissional contábil tem sido extremamente importante. Por outro lado, né, em contraponto a essa importância, aumentou muito a complexidade tributária do nosso país, aumentou muito a complexidade envolvendo obrigações em que o contabilista ele é colocado, né, na situação onde ele deve cumprir essas obrigações, até porque o não cumprimento dessas obrigações gera encargos e multas para as empresas, e isso transformou o profissional contábil, transformou ele numa espécie de cumpridor de obrigações. Tem um outro dado muito interessante, onde mostra que o profissional contábil, ou aquele profissional que trabalha dentro de um escritório contábil, no mês, em média, gasta aproximadamente 120 horas apenas cumprindo obrigações acessórias. Acessórias? Obrigações para com o governo. Então, é como se o contabilista, grande parte do tempo, nem trabalhasse mais para a empresa, trabalhasse prestando informações para o governo. E isso impactou o desempenho e o desenvolvimento do profissional contábil dentro das organizações. Por outro lado, né, com o avanço da tecnologia, nós observamos que esse avanço proporcionou várias soluções para esse aumento da complexidade tributária e esse aumento das exigências tributárias que o governo impõe às empresas. E isso acabou impactando o profissional contábil. É por isso que, quando nós constituímos a nossa empresa, nós sempre exploramos o princípio, aquela virtude inicial do contabilista de ser um provedor de informações. Porque aí você tira a necessidade de você ter um contabilista unicamente para cumprir obrigações e exigências do governo e coloca o contabilista numa posição onde ele se torna fundamental para a gestão empresarial. Ou seja, na verdade, a informação é o efeito do dado, né? Você tem dado, informação, inteligência e conhecimento. Vocês produzem informação a partir dos dados que vocês manipulam normalmente. E pode ajudar, inclusive, na formulação das decisões empresariais. Exatamente. Tenho usado muito o termo e a expressão contabilidade digital, porque é uma contabilidade exatamente voltada para o cumprimento das obrigações. Então, assim, nós nunca deixamos de lado a necessidade do cumprimento das obrigações. Ô, Lucas, uma coisa, só interrompendo para saber de você uma coisa. O perfil médio da empresa brasileira é de pequeno e médio porte. Você tem talvez 1%, 2% de megas corporações, né? Talvez no máximo 5% de grandes empresas que são estruturadas, tem seus departamentos financeiros, tem economistas, tem analistas que podem prover decisões também. Mas no caso do pequeno e médio empresário brasileiro, que é 90% do perfil da empresa brasileira, ele não tem essa figura, ele não tem esse requinte na sua estrutura burocrática para poder dispor de um consultor de investimento, um consultor de... Nesse caso, você acha que o contador cumpre um pouco dessa função de ajudar ele, por exemplo, no alerta da gestão dele, quando ele vai indicar, por exemplo, quando está falando do nível de insolvência dele, o grau de liquidez dele, o nível de comprometimento dos ativos dele, como é que ele está recorrendo à taxa de juros, está recorrendo a bancos para poder financiar seu capital de giro, quando na verdade ele tem um alto imobilizado. Vocês operam, intervêm nisso também, nesse sentido de dar essa luz para o cara? Exatamente. É por isso que o profissional contábil não pode se limitar essencialmente às atividades operacionais. Ele não pode se limitar. Tem que ser estratégico. Ele precisa ser estratégico. Senão você perde a essência do contabilista em si. A ciência contábil ela é provisão de informações. Como ciência, a contabilidade ela é o estudo e análise do patrimônio da empresa. Estudo e análise é informação. Quando você deixa de prestar informações para ficar focado basicamente em obrigações acessórias, obrigações tributárias, você perde a essência do contabilista. Aí um software aparece e faz exatamente... E aí você se torna prescindível, substituível. Aí você se torna substituível. É por isso que o que nós sempre procuramos fazer foi resgatar essa essência. Então, de que forma a gente resgata essa essência? A gente passa a ser um profissional parceiro, um profissional que se envolve na tomada de decisão. E nós utilizamos as ferramentas contábeis
para auxiliar a gestão empresarial, para auxiliar o empresário na tomada de decisão. Ninguém melhor, eu sempre falo isso, né? Ninguém melhor que o contador para saber se a sua empresa dá lucro ou prejuízo, se a sua empresa está indo num caminho correto ou num caminho errado. Agora esse, na verdade, é uma reinvenção, né? É uma maneira de você se reposicionar no mercado, substituindo a clássica figura da relação habitual do empresário e do contador. Vocês oferecem algum tipo de... Vocês sentem também que a expansão... Vocês experimentaram uma expansão prodigiosa nos 3 últimos anos, né? Vocês evoluíram numa carteira de... Certamente chegaram perto de 1000% na expansão da carteira de vocês. Né? Nós saímos, desde a constituição da empresa em 2019, nós saímos de 30 para 240 clientes em 2 anos. Se chegasse a 300, seria 1000%. Exatamente. Estamos, né? Graças a Deus, estamos bem próximos. Vocês estão em 70%, 80%, 800% só. Então, vocês construíram algum diferencial de atendimento na perspectiva de que o empreendedor, o empresário, ele é carente e ele é muito solitário nas decisões dele? Com certeza. A gente enxergou essa deficiência no mercado. Quando a gente veio com a proposta de ser muito mais do que, digamos, né, vou usar aquela expressão antiga, um guarda-livros, né? De ser muito mais do que um gerador de imposto, de ser muito mais que um gerador de guia, nós conseguimos enxergar essa deficiência no mercado. O empresário está carente de informação. Ele está carente de informação. Às vezes o empresário ele é muito bom como um vendedor, ele é muito bom como uma indústria que produz ou fabrica determinado produto, mas ele tem essa deficiência de gestão. E o contador tem todas as informações da empresa na palma da mão. Então, a gente usa essa deficiência do mercado exatamente para explorar uma forma de auxiliar os empresários na gestão do negócio e na tomada de decisão. Fazendo joguinho de palavra, o contabilista pode ser decisivo na decisão. Definitivamente, Quero agradecer muito a sua presença e me congratular com o sucesso de vocês. Bacana ver, mais que caras novas posturas no mercado. Obrigado, eu que agradeço. A presença hoje foi a do empresário contabilista Lucas Segato Vieira. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.